Eu só sei de uma coisa e eu te prometo que essa vai ser provavelmente uma das análises mais bizarras que você já viu nesse canal, tá bom? Chainsaw Man toda semana testa o limite do que a gente pode falar realmente aqui no YouTube e, galera, dessa vez não foi diferente. Agora, se você quer uma análise completinha, sabe, séria, cheia de embasamento e reflexões filosóficas sobre os acontecimentos do episódio 7 de Chainsaw Man, então você já pode fechar o vídeo, porque hoje é só bagaceira, sério. Não tem como... Eu acho, na verdade, não sei nem se é possível fazer uma análise séria desse episódio. Mas enfim, bora lá. Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. E galera, bora aí pra mais uma análise de Chainsaw Man e, sem dúvidas, é provavelmente a análise mais bizarra que eu já fiz na minha vida, sério. É óbvio que se você assistiu esse episódio, você já deve saber o que eu tô falando. No penúltimo episódio, lá no episódio 6, a gente viu a galera quebrando a cabeça pra lidar com aquele demônio da eternidade. E viu que nada tava dando muito certo, sabe? Porque foi muito sinistro ver que não tinha muito o que fazer, sabe? Que o pessoal realmente ficou preso em um loop naquele andar e já era. E o pior de tudo é que não só os caras ficaram presos no tempo, como eles ficaram presos em um só andar. Né, tá, nem pra ser o prédio inteiro, pelo menos, mas não, ficaram presos em um só andar. Aí começou a faltar comida e só tinha gente maluca ali também, na boa. Imagina você ficar preso por, sei lá, dias aí em um prédio e tá junto com aquela galera. Imagina isso. A Kobeni, ela já enlouqueceu ali de primeira e não precisou de um minuto pra ela acertar uma facada no coitado do Aki e nem pediu desculpas direito ali nesse episódio. E por sorte, a solução era mais óbvia e a mais legal de todas, né? Claro. Quem que não gosta dessa solução? Que era simplesmente descer o cacete no bicho da forma mais violenta e agressiva possível. Olha que coisa linda. E como violência só não resolve quando é pouca, o Denji mostrou que tinha violência pra dar e pra vender. Graças a Deus. Calma, tá? Eu falei brincando. Mas se você for ver esse negócio de quantidade de violência, foi exatamente o que o Kishibe falou pra Himeno quando ela tinha perdido mais um companheiro. O caçador de demônio não pode ser uma pessoa normal, é impossível. Sabe, não adianta ele ser toda centrada, correta e que vive uma vida normal. Nada disso, isso é impossível. Quanto mais louco, melhor. Quanto menos parafuso na cabeça a pessoa tiver, melhor pra soltar ela igual um cachorro louco, sério. E é bem o que a Makima falou também nos primeiros episódios, que ela tá fazendo um time realmente especial e por isso ela quer gente como a Power e o Denji, porque ela já tem noção disso. Então, no caso, não existe um soldado melhor do que o Denji pra lutar por eles. Porque ele é um moleque totalmente pirado da cabeça, que não se importa com ninguém, e todo incentivo pra ele fazer o que a galera quiser é só prometer um beijo ou qualquer coisa assim. Ou seja, o Denji vai lá, faz tudo que você quer, é só assinar um beijo pra ele, tá vendo? Olha que coisa linda. E uma coisa que eu acho irada nesse anime é que a arma do Denji é uma fucking serra elétrica, sério, que reflete muito bem isso tudo. Porque é algo muito brutal, sabe? Uma coisa muito, pô, de filme de terror. Porque a arma, ela já é algo terrível considerando o objetivo dela. Mas uma arma de fogo, ainda mais em anime, ela tem uma coisa de ser rápida e letal. A espada, muitas vezes, ela tem uma coisa meio romantizada, sabe? Até por ser cultural, e ela tem aquele negócio de corte rápido e limpo, que mata de uma vez só. Claro que com exceção de personagens como o Inosuke do Kimetsu ou o Zaraki do Bleach, né? Que tem um tipo de serra lá na espada. O que também reflete justamente a agressividade deles. Agora, a serra elétrica é uma das coisas mais brutais e mais maneiras que um personagem poderia usar pra destruir um demônio. Fala sério. Ainda mais quando sai até da cabeça dele e, pô, o Denji literalmente dá cabeçada nos inimigos. Tanto que a gente vê que a Himeno ficou ali num misto de pavor com admiração em ver o Denji lutar, né, daquela forma lá maneira. Porque o Denji é muito forte, mas o mais importante que isso é que ele é maluco. Ele é da cuca. Literalmente, ele é doido da cabeça. Porque por mais bosta que fosse toda aquela situação pro Denji, sabe, dele meio que ter todo mundo querer matar ele conseguiu contornar a maior fraqueza dele, que é esse lance das serras elétricas pararem, e ele descobriu isso logo depois. Enquanto o Denji ele conseguir cortar o inimigo, ele consegue consumir o sangue dele, enquanto ele tem sangue, ele tem as serras elétricas girando pra conseguir mais sangue ainda. Ou seja, é meio que um looping de violência e destruição que fez com que o Demônio da Eternidade fosse meio que um parque de diversões pro Denji. Olha que coisa linda, cara. Na moral, isso é muito badass, isso, sério. Mas a diversão mesmo ia vir logo depois, quando a Himeno e o Aki combinaram de fazer uma festinha meio que de boas-vindas pra todo mundo se sentir melhor, sabe, mais seguro. E que no fim a gente viu que era só uma desculpa pra todo mundo ali encher a cara, né? E deu pra ver que, com certeza, o poder de demônio da Makima é provavelmente o poder do demônio da cachaça, sério, não é possível. Porque ela competiu com o Aki e bebeu mais que um Opala. Olha que bizarro. Uma pena, porque eu já queria ter visto um pouco mais sobre o segredo do Denji, né? O que realmente o Denji e o demônio da serra elétrica são. Mas não teve jeito. É impossível vencer da Makima. Enquanto ela tava ali plena e tranquila, como se tivesse bebido 2 copos d'água, a Himeno realmente deu PT de talvez um dos piores jeitos possíveis. Talvez não, provavelmente é o pior jeito possível. Porque a pessoa que tá passando mal ali com bebida, já tá em uma situação de bosta, mesmo se ela estiver sozinha num banheiro vomitando. E sim, se ela passar mal no meio da festa da firma e vomitar na frente de todo mundo, isso já seria talvez uma das piores situações mais horríveis e mais vergonhosas do mundo. Agora, dar PT na festa da firma e vomitar dentro da boca de um menor que ela tá beijando...
Aí, cara, na moral, eu não sei nem o que falar. Você tá de sacanagem com a minha cara, não é possível. Meu Deus do céu, isso é simplesmente bizarro. E eu nunca agradeci tanto a censura na minha vida, sério. Porque essa cena realmente merecia ser censurada. Eu vi gente reclamando que tem muita violência, sabe? Muito sangue. Então, isso não deveria ser censurado. Pô, na boa, galera, vocês estão de sacanagem com a minha cara, não é possível. Tem que censurar assim e acabou, tá? Isso estão certíssimo, pelo amor de Deus. Mas claro que, como eu já falei aqui, com uma cena de anime, foi hilário e genial, sério. Foi muito trash, sabe? Mas muito genial também, porque esse humor de Chainsaw Man é muito bom. E é uma coisa tão específica que só pode ser feito por esse ator, na boa. Alguma coisa muito bizarra já aconteceu com o Fujimoto, não é possível, na moral. Como é que isso veio do nada? Ele deve ter provavelmente sofrido algum trauma pra ele meter essa pra gente, mas vamos deixar quieto, né? E no final do episódio, o Denji ele ainda acordou na cama da Himeno e sério, eu nem vou entrar no mérito sobre tá tudo errado de novo, porque depois daquele primeiro beijo, sério, o coitado do Denji ele vai ter um flashback de guerra toda vez que ele for beijar de novo. Mas vambora. Mas agora ali, no ninho do amor com a Himeno, o Denji ele tá prestes a ter a primeira vez com outra coisa também, né? Então eu tô aqui pra te desejar sorte, Denji, beleza? Porque você é um guerreiro. Seja lá o que isso signifique, é essa altura do campeonato. E no próximo episódio a gente vê o que desgraça que vai acontecer. Agora é a sua vez, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer e se você tá hypado pro próximo episódio de Chainsaw Man, né? Claro. E já que você tá no embalo, clica nessa bola aqui que você vai acabar se inscrevendo. Olha que coisa linda, né? Você vai assistir meu conteúdo sem me pagar, clica aqui, é de graça pra você, de graça pra mim. Bom, de graça pra você, né? Mas enfim, clica nessa bola que você vai se inscrever e já clica no sininho que você não vai perder a próxima análise de Chainsaw Man. Te vejo no próximo vídeo. Fui!